obrigada. Estavam a perguntar-me hoje, ou a dizer que talvez era o sítio mais pequeno onde já tinha tocado, mas na verdade já toquei num sítio mais pequeno, que foi na montra da bilheteira do Teatro Maria Matos. Em 2012 houve uma sessão à volta do compositor John Cage, que vou tocar hoje. Portanto, a ideia era habitar vários espaços do Maria Matos e não sei se recordam, mas na entrada do teatro a bilheteira era em frente e logo à direita havia aí uma montrazinha onde fiz um concerto com o toy piano e que está no YouTube, uma peça que se chama Music for Amplified Toy Pianos. Portanto, mas ali o público não estava no mesmo espaço que eu, portanto, era diferente. Muito obrigada pela vossa presença. Eu decidi fazer este concerto em que alterno peças com a leitura de alguns poemas que têm a ver com... vou dizer tudo outra vez. Sim. Boa noite. Neste concerto eu vou alternar a interpretação de algumas peças no toy piano com a leitura de poemas que têm a ver com um trio e, na verdade, um quarteto que muito aprecio, que são as árvores, os pássaros, os cogumelos e o silêncio, que são precisos para os apreciar. E vamos começar com um poema do Rui Belo. Eu vou dando algumas indicações, mas tem as indicações todas na folha de sala. Há algumas proposições com pássaros e árvores que o poeta remata com uma referência ao coração. Os pássaros nascem na ponta das árvores. As árvores que eu vejo, em vez de fruto, dão pássaros. Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores. Os pássaros começam onde as árvores acabam. Os pássaros fazem cantar as árvores. Ao chegar aos pássaros, as árvores engrossam, movimentam-se, deixam o reino vegetal para passar a pertencer ao reino animal. Como pássaros pousam as folhas na terra, quando o outono desce veladamente sobre os campos. Gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores, mas deixa essa forma de dizer ao romancista. É complicada e não se dá bem na poesia. Não foi ainda isolada da filosofia. Eu amo as árvores, principalmente as que dão pássaros. Quem é que lá os pendura nos ramos? De quem é a mão, a inúmera mão? Eu passo e muda-se-me o coração.
Muito obrigada. As folhas da cerejeira, a Andrei Tarkovsky. Por cima de Casteldecchi há uma igreja sem teto e as paredes têm entre os braços uma cerejeira que cresceu no chão e cujos ramos tocam o céu. Em abril floresce e a brancura desliza da árvore até ao fundo do vale. Depois nascem os frutos e comem-nos os melros e os pássaros bravos. Entretanto, as folhas ficam vermelhas e uma de cada vez caem ao chão. Se alguém assoma aquelas paredes com o desejo de pedir um milagre e há uma folha que cai nesse momento, é sinal que de lá de cima terá uma resposta boa. Tarkovsky passou lá em novembro e precisava de fazer um pedido grande, mas as folhas já tinham caído todas e serviam de cama a 2 ovelhas que dormiam. O poeta enquanto pássaro imortal. Um segundo atrás o meu coração deixou de bater e eu pensei, seria uma péssima altura para ter um ataque cardíaco e morrer, a meio de um poema. Então reconfortou-me a ideia de que nunca soube ninguém que morresse a meio da escrita de um poema, assim como os pássaros nunca morrem a meio do voo. Acho.
Cogumelos, música e silêncio. Os cogumelos, a música e o silêncio têm duas coisas em comum. A primeira delas está associada à sua natureza. Crescem fora das estradas principais, são favorecidos pelo recolhimento dos bosques, amam a alternância das estações. A segunda coisa que têm em comum é terem sido objeto da igual paixão de um dos criadores mais originais do século XX, o compositor John Cage. A novidade do contributo cultural trazido por Cage nasceu do esforço para pensar fora das dicotomias do pensamento ocidental, demonstrando que uma coexistência dos opostos não interrompe o sentido, antes o revela no seu caráter paradoxal que temos de aprender a aceitar melhor. A testemunhá-lo está, por exemplo, o facto de as suas explorações acerca do silêncio se terem tornado determinantes para o tipo de música que fazia. A muitos desconcertou que ele tenha ousado apresentar experiências de silêncio ininterrupto como legítimas peças musicais. Assim o fez com as composições Silent Prayer e 4 minutos e 33 segundos. Mas para John Cage não havia nisso qualquer contradição. Explicava-o assim: a música é inútil a menos que desenvolva a nossa capacidade de escuta. O silêncio não é acústico, é uma mudança de mentalidade. A obra artística de Cage ajudou a questionar o que é música e a verificar que esta é indissociável da compreensão do silêncio entendido não como ausência, mas como forma alternativa de construção sonora. O momento de viragem foi a experiência na Câmara Anecoica na Universidade de Harvard, uma história que Cage recontou inúmeras vezes. Entrando nessa sala à prova de som, onde supostamente poderia testar o absoluto silêncio, ele escutou então um som grave, o do seu próprio sangue em circulação, e um agudo, o do seu sistema nervoso a operar. Até aí estava convencido de que o silêncio real existia como qualquer coisa que podemos produzir pela eliminação dos sons. Na Câmara Anecoica, porém, percebeu que não existe o silêncio como produção nossa. Mas ocorre isto: enquanto a música ou a palavra representam sons intencionais que realizamos, o que nós chamamos de silêncio é a possibilidade de acedermos à escuta dos sons e das realidades não intencionais. O silêncio é tão sonoro como a música e tão loquaz como a palavra, mas pede de nós uma mudança de atitude, a valorização da continuidade que existe entre espaço intencional e não intencional, entre sujeito e objeto, entre arte e vida. Nos anos da Grande Depressão, quando os alimentos escasseavam, Cage começou a frequentar os bosques em busca de cogumelos, tornando-se com o tempo um especialista na matéria a que recorriam restaurantes importantes de Nova Iorque. Parece uma insólita deriva, que nada tem a ver com a sua arte, mas a verdade é que o método permanecia o mesmo. Na sua errância pelos bosques, inesperadamente, o desconhecido manifestava-se. E há um episódio televisivo a este propósito. Em 1959, um obscuro músico americano de nome John Cage participa em Itália num desses concursos banais da TV, com 2 intervenções musicais e como concorrente a um prémio de 5 milhões de liras. A música deixou o apresentador e auditório aturdidos, mas quando começou o concurso propriamente dito, que tinha como tema da sessão os cogumelos, o espanto não foi menor, pois o excêntrico concorrente era capaz de elencar por ordem alfabética dezenas de espécies. No final, o apresentador, felicitando-o, perguntou-lhe se voltaria para a América. Cage respondeu que sim, mas que a sua música ficava. O apresentador retorquiu: que pena, seria melhor que a sua música partisse e que você permanecesse connosco. Antes de continuar, queria só pedir para dizerem às pessoas ali em cima para não conversarem, está bem? Que os sons da rua nós aceitamos que é o som da rua, mas o resto, se pudermos evitar, agradeço.
ler, escrever, ouvir música, andar a pé, brincar. A Adília Lopes normalmente é muito sucinta, portanto este também é bastante curtinho. Uma personagem de Agostina não gosta de música porque diz que a música impede de pensar. Eu não acho assim. A música ajuda-me a raciocinar. Arrecadação. Quando me mudei de uma casa para outra, havia muitas coisas para as quais não tinha espaço. O que se faz? Aluguei uma arrecadação. E enchia. Anos passaram. Ocasionalmente ia lá e espreitava, mas nada acontecia.
nem uma única pontada no coração. Ao envelhecer, as coisas que valorizava foram diminuindo, mas eram mais importantes. Um dia, tirei o cadeado e chamei o homem do lixo. Levou tudo. Senti-me como o pequeno burro quando o seu fardo lhe é finalmente retirado. Coisas. Queimas. Queimas. Faz uma bela fogueira. Mais espaço no teu coração para o amor, para as árvores, para os pássaros que nada possuem, a razão de poderem voar.
Eu estava a conter-me para não fazer o pedido novamente. Obrigada. À exceção do corpo de alguém que amas, incluindo todas as suas expressões em privado e em público, as árvores, penso, são as mais belas formas sobre a terra. Ainda que, admitamos, se isto fosse um concurso, as árvores acabariam num muitíssimo distante segundo lugar. Estes sons não podemos evitar, não é? Vão daqui com uma overdose de árvores, mas é só hoje. Tirando os filhos da Vera, não é? Um passarinho pediu a meu irmão para ser a sua árvore. Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na escola. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu para santo mais do que os padres lhe ensinavam no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho, no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul. E descobriu que uma casca vazia de cigarra esquecida no tronco das árvores só presta para poesia. No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas, que justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros e tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão agradeceu a Deus aquela permanência em árvore, porque fez amizade com muitas borboletas. Agora vou tocar 3 peças seguidas de uma suíte chamada Pássaros e Cogumelos, da autoria do João Godinho.
Muito obrigada. Para terminar, tenho um poema de Fernando Pessoa, ou mais especificamente de Alberto Queiro. Este livro é velhinho, pertence ao meu pai. E é um poema que só descobri há muito pouco tempo. Ignorância minha, não é? Ele já existia há muito tempo. Aquela senhora tem um piano que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ser um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Obrigada.